Terceiro tópico, 2 tipos diferentes de coragem. Primeira pergunta, irmã Rafaela. Cite um aspecto central da cura que nós, infelizmente, negligenciamos. Então, aqui fala em Tiago, né, que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Estar ali em comunhão uns com os outros, orando uns pelos outros. Para que a oração feita pelo justo possa surtir efeitos. Porque eu não estou bem com o meu irmão. Como eu estou orando a Deus? Como é que eu quero que Deus me perdoe se eu não estou bem com os demais que estão próximos a mim? E aqui diz que muitas pessoas estão ignorando esse erro, infelizmente. Aqui diz que estão amargurando assim a própria vida e ainda mais obscurecendo a vida de outras pessoas. Aqui mostra que tudo isso é devido ao orgulho que está dentro do seu coração, a presunção e principalmente a justiça própria. Eu faço o que eu quero, não o que Deus quer de mim. E isso não devemos fazer com que isso impeça de confessar os nossos pecados. Que possamos, assim, exigir a promessa do cumprimento de Deus na nossa vida. Porque aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Exato. Existe essa condição, é uma condição, né? É uma condição. Confessar e deixar, então vai alcançar a misericórdia. Muitos chegam até o ponto do confessar, mas não têm disposição para deixar e clamam pela misericórdia. Não existe, Deus não passa por cima disso, né? Então precisamos da graça e força de Deus para também vencer esses pecados. Eu quero trazer mais 2 frases da nota que diz assim: muitos pecados permanecem sem confissão para confrontar o pecador no dia do acerto final de contas. Ou seja, se o pecado não foi confessado, sofreremos o juízo de Deus, não aquele juízo que aliás, nesse juízo, esse pecado se manifesta ou é revelado e vai apontar contra nós e nos levar à perdição. Eu imagino que você que está assistindo o programa Lição Interativa tem um interesse na salvação, deseja habitar o céu. Então, por que vamos permitir que coisas como pecados não confessados e abandonados permaneçam na nossa vida, sendo que isto já está garantindo o nosso lugar entre os perdidos e não entre os salvos? E às vezes ficamos deixando, não, mas é um problema sério e tal, deixa para o ano que vem, deixa para 2025. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, quanto mais no próximo ano, quanto mais em 2026. Às vezes nós ficamos colocando ou postergando para frente um relacionamento mais íntimo e pessoal com Deus ou algo definitivo ao ano que vem, quando acontecer tal coisa na minha vida, quando eu constituir família, quando tiver filhos, ou quando os filhos casarem, ou quando já não tiver mais preocupações, quando estiver aposentado. E quantas pessoas estão postergando, e a hora, enfim, de findar a vida está chegando e muitas pendências vão ficando pelo caminho. Irmãos, isso é muito sério. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de estar no céu, de desfrutar a eternidade ou estar perdido. Nós precisamos estar incomodados com esse assunto aqui. E por último, a última frase que gostaria de mencionar, e é a última frase da nota também: a saúde de sua alma e a salvação dos outros depende da atitude que você seguir neste aspecto, nessa questão de confessar, nessa questão de ter essa entrega de fato final e completa da vida a Jesus. Mas principalmente essa questão de confessar os nossos pecados, confessar as nossas culpas, resolver as diferenças entre pessoas, conversar, se ajustar, enfim, para que possamos viver em felicidade, já nesta vida, e isso vai ser levado também para a vida eterna. Mas quando temos diferenças, quando temos problemas, nós somos infelizes nessa vida e automaticamente teremos a infelicidade da destruição final também. Vamos à pergunta B. Quando estava preocupado com a apostasia espiritual de sua nação, que atitude o profeta Elias tomou e como Deus o protegeu?
Então, né, aqui mostra que Elias, ele viu a apostasia do povo, viu a apostasia do rei. E com isso, aqui diz que o céu confiou uma missão para Elias, que era entregar uma mensagem de punição, né? E ali Elias vai e fala e ora também, né, mostrando que não haveria nem chuva e nem orvalho. Sobre a terra. Sobre a terra. Foi uma mensagem dura. Muito dura. Mas ele foi, entregou essa mensagem e nós vemos daí, através da história, que Deus o protegeu. E aqui diz que ele ansiava pelo arrependimento do seu povo, né? Elias entregou aquela dura mensagem, mas ele queria que as pessoas se voltassem a Deus, que as pessoas já não estavam mais adorando a Deus. Antes que se afastasse, como diz aqui, antes que afastasse tanto do Senhor na prática do mal, a ponto de levar e a destruí-los completamente. Então Elias falou, não, eu tenho que dar essa mensagem e trazer esse povo de volta a Deus, antes que não reste mais tempo de misericórdia para eles. Nós vemos em alguns momentos da palavra de Deus sendo apresentado um cálice, né, da misericórdia de Deus. E quando esse cálice se transborda, então os juízos de Deus vêm sobre um povo, uma nação, uma família. Nós vimos isso em relação aos cananeus, quando Abraão esteve como um grande missionário naquela terra, testemunhando de Deus. E Deus disse, olha, você, na sua posteridade, vai herdar essa terra, porque esse povo ainda vai ter mais um tempo de misericórdia. E quando atingiu esse limite, então o povo de Israel sai do Egito e toma a terra de Canaã. Nós vemos isso acontecendo em alguns momentos quando, na história do dilúvio, Sodoma e Gomorra, temos isso que chegou quase a acontecer quando Deus enviou o profeta Jonas para a cidade de Nínive. Ali estava no limite. Daí foi o profeta, apresentou a mensagem, o povo se arrependeu, se converteu e Deus então aplacou a sua ira, não destruindo-os naquela ocasião. Mas aqui Elias estava percebendo que isso estava para acontecer contra o seu povo. Sim. Então, antes que fosse tarde demais, ele falou, ainda que a mensagem seja dura, imagine, 3 anos e meio. Agora, nessa parte final, nesse segundo semestre deste ano, em várias regiões do Brasil, especialmente centro-oeste, sudeste e sul, nós tivemos aí um período muito prolongado sem chuvas. E quando as chuvas vieram, foram chuvas muito tímidas, que quase não resolveram muito a situação. E nós vimos quão desastroso foi isso, através das queimadas, grandes nuvens de fumaça, trazendo, enfim, muitas consequências, muitos problemas. Agora imagine 3 anos e meio de seca. Eu estou falando de alguns meses, um período de tempo que não passou de 1 ano. Agora imagine 3 anos e meio de seca. Então foi um castigo terrível. Serviu para balançar eles e tocando exatamente no Deus que era o Deus principal que eles estavam adorando, que era Baal, o Deus do clima, o Deus que mandava chuva, o Deus que trazia fertilidade sobre a terra. Mas, de repente, eles tiveram que perceber que esse Deus não era nada. Era apenas pedra e barro que não tinha qualquer poder. Através da ação aqui decidida desse profeta do Senhor, que estava desesperado na tentativa de salvar o seu povo. Mais algo a acrescentar nesse tópico, irmã Rafaela? Aqui eu lembro também sobre a coragem de Elias, né? Porque não foi fácil voltar e dar uma mensagem tão dura, né? Para o povo. Não foi, mas ele fez, né? Muito bem. Então aqui vimos 2 tipos diferentes de coragem. O primeiro, no sentido de se arrepender, né? Confessar as nossas faltas uns aos outros. E esse segundo, que é de levar outros ao arrependimento. E como nós vimos na história de Elias e vemos na história de outros, levar outros ao arrependimento não é uma tarefa fácil. É um trabalho que muitas vezes encontra-se com a espada, como aconteceu com João Batista.